Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou apresentar um novo método da aprendizagem cooperativa, mas antes disso queria comunicar convosco uma notícia que chegou hoje ao telemóvel, que diz o seguinte: Sónia Maria dos Santos Pereira Moreira é a vencedora do Prémio Nobel do Ensino na edição portuguesa. A professora de Vila Nova de Gaia ganhou, assim, um prémio de 30.000 euros e fica ainda com acesso facilitado à próxima edição mundial do prémio, segundo a organização. Esta senhora é uma apaixonada por explorar a arte de aprender a ensinar com os outros e criou um projeto Coopera, que desde 2016 tem impacto direto em 60 professores e 29 turmas, portanto, mais ou menos cerca dos 730 alunos. Esta iniciativa surge após 23 anos como docente e tem como principal objetivo promover o sucesso escolar através de práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas. A abordagem na condução das práticas educacionais baseia-se na metodologia ativa da aprendizagem cooperativa. Era precisamente aqui que eu queria chegar, portanto, fiquei imensamente contente por ver uma colega minha a ser premiada por ter acreditado que, de facto, por trás da aprendizagem cooperativa está um novo paradigma de ver e de explorar este mundo do ensino-aprendizagem. Muito bem, posto isto, vamos então apresentar o novo método da aprendizagem cooperativa. Chama-se o método Jigsaw. A palavra Jigsaw tem a ver, portanto, com os puzzles, portanto, é uma espécie de puzzle de figuras recortadas irregularmente. Implica algumas condições. Primeiro, as pessoas para participar neste método têm que ter já uma competência de leitura razoável, portanto, os autores aconselham aplicar este método a partir do 5º ano de escolaridade, mais ou menos. Em segundo lugar, adequa-se mais a matérias, assuntos que tenham textos narrativos longos que possam facilmente ser subdivididos por vários subtemas. Bom, eu vou deixar de lado uma exploração mais teórica sobre este método e vou responder vou responder com um exemplo prático, que acho que é mais fácil de compreender. Portanto, partimos do princípio, imaginem que nós somos um professor, por exemplo, de História e vamos aplicar este método na nossa sala de aula. Primeiro, temos de ter em consideração 6 pontos. Em primeiro lugar, as finalidades desta nossa intervenção, deste nosso trabalho. Finalidades. Segundo, conhecer bem o contexto. Terceiro, há toda uma preparação. Quarto, há um trabalho de grupo, primeiro chamado trabalho de grupo por peritos. Depois temos o outro ponto, que é o trabalho no grupo base, e finalmente temos a reflexão e a avaliação. Posto isto, as finalidades, no fundo, vêm a ser quase aqueles objetivos que nós pretendemos com esta unidade. Estamos a falar de uma disciplina de História e já vamos ver, por exemplo, qual foi o tema que o professor escolheu. Mas, nesse sentido, portanto, quais são então as finalidades? Numero-as simplesmente. Primeiro, identificar as razões que levaram, por exemplo, neste caso, aos descobrimentos portugueses, que é o tema forte. Em segundo lugar, explicar as razões que levaram aos descobrimentos portugueses. Para além de identificar, explicar as razões. Em terceiro lugar, reconhecer que os acontecimentos têm várias causas.
Em quarto, relacionar a informação de fontes verbais e pictóricas. Quinto lugar, ouvir com atenção os outros. Em sexto, organizar ideias. Em sétimo, procurar dar explicações claras. Oitavo, pedir explicações quando não se compreende. E nono, sumariar ideias. Posto isto, chegamos ao contexto. Portanto, nós temos que ter em consideração que tipo de turma é que temos à nossa frente. E neste caso concreto, este método foi aplicado a uma turma de 24 alunos, com mais raparigas do que rapazes. Podemos dizer que na turma que era de sexto ano de escolaridade, temos 2 rapazes e 3 raparigas que são muito bons alunos, temos outros tantos que têm muita dificuldade de aprendizagem e o resto são alunos satisfatórios, portanto normais. Saber que nesta turma, para além de haver os 6 alunos de ascendência não lusa, havia também alguns angolanos, outros cabo-verdianos, portanto era uma turma bastante heterogénea. Partindo daí, o professor, partindo desta turma heterogénea, cria os grupos da aprendizagem cooperativa, como já dissemos, aconselhável 4 alunos e neste caso, portanto, verificar se há algumas competências sociais que sejam necessárias reforçar e impor de certa maneira. Por exemplo, uma que é de saber ouvir, neste caso, neste método é muito importante, portanto, os alunos têm que tomar consciência que devem saber ouvir. Muito bem, posto isto, avança-se para a preparação. Aqui o papel é fundamentalmente do professor. O professor, portanto, escolhe um tema, neste caso tem a ver com os descobrimentos, e subdivide esse tema em alguns subtemas. E são esses subtemas que ele vai colocar em cartões, mais ou menos do tamanho A5, e numa das faces desses cartões ele coloca a informação que depois pretende que o aluno assimile, portanto, leia, sintetize, assimile, para depois levar para o grupo base. Bom, e os subtemas que ele escolheu são os seguintes, eu vou enumerá-los e também dizer a cor dos cartões que ele utilizou. Portanto, para cada um desses subtema é colocado num cartão de cor diferente. Então, vamos ver, ele pegou no cartão amarelo e pôs as razões tecnológicas, instrumentos de navegação e barcos. Depois, no azul, colocou as razões científicas, conhecimento geográfico, astronómico sobre o tema. Num cartão branco, colocou as razões económicas, numa perspectiva internacional. No cartão cor-de-rosa, pôs as razões económicas numa perspectiva mais nacional. No verde, as razões religiosas e no vermelho, as razões políticas. Atrás do texto, nos cartões, portanto, na parte da frente apareceu o texto e na parte de trás ele colocou 4 imagens sem legenda, numeradas, sendo 2 apenas relacionadas com o contexto. Bom, nesta linha, ele, para além de colocar estes subtemas nos cartões de cores diferentes, ele entrega a cada aluno uma folha que orienta um pouco o trabalho que ele tem que realizar a nível individual. Portanto, e nessa folha ele tem que responder a 3 ou 4 questões, que eu vou enumerá-las. Primeiro, que tipo de razão para os descobrimentos é apresentada no vosso texto?
Segundo, expliquem por palavras vossas essa razão para depois a explicarem melhor ao vosso grupo. Terceiro, quais são as duas gravuras que julgam que se relacionam com a razão que estão a estudar? E quarto, escreve uma legenda para cada uma. Bom, os alunos depois, o professor entrega a cada aluno um cartão com uma cor diferente e eles sabem que depois têm que se dirigir a um determinado grupo e, em primeiro lugar, portanto, vão-se reunir aqueles alunos que têm a mesma cor. E assim começa o trabalho nos grupos de peritos, ou seja, os 4 alunos têm todos a mesma cor e têm que aprender bem aquilo que tínhamos dito no início, para depois levar essa aprendizagem para os grupos base. Neste campo, ele terá que fazer 2 coisas, 4, vou enumerá-las. Primeiro, começam por fazer uma leitura individual, silenciosa do texto, observam as imagens, depois, dentro dos 4 peritos, aquele que tiver mais facilidade de leitura pode ler o texto em voz alta. Nos parágrafos extraem as palavras mais difíceis, explicam-se as ideias-chave neste momento. Depois, se precisarem de alguma ajuda, podem recorrer ao professor que anda pela sala, podem recorrer ao livro de texto, a dicionários e a outros recursos que porventura tenham na sala de aula. Em quarto lugar, organizam a informação para depois apresentarem aos colegas e verificarem se todos estão aptos a apresentá-lo aos colegas que estão depois no grupo base. Bom, posto isso e conseguindo estes objetivos, os elementos, cada um dos elementos regressam ao grupo base e nessa altura já temos 4 alunos com 4 informações completamente diferentes. E aqui, em primeiro lugar, cada aluno, depois de voltar ao seu grupo base e perante os colegas, identifica o tópico da sua parte. Segundo, apresenta o que aprendeu. Os colegas podem apresentar questões e tomar alguma nota. Depois, o secretário somaria todas as apresentações e o grupo tem que assegurar que todos compreenderam as várias razões, neste caso, dos descobrimentos. Bom, depois deste trabalho, parte-se do princípio que a matéria está sabida e então passamos ao último ponto que é fundamental, que é o ponto da reflexão e avaliação. Neste caso, aqui, o professor também tem um papel importante e dentro da reflexão, pois, verifica-se se realmente o trabalho correu bem ou não correu bem, o que é que falhou, que competências sociais não foram trabalhadas, se houve grandes conflitos, como é que resolveram os conflitos e depois a avaliação. Portanto, a avaliação aqui, neste caso, pode começar por ser uma avaliação formativa, uma vez que neste método até se justifica uma avaliação individual, visto que cada um assume o seu papel único. Portanto, mas, como estava a dizer, adequa-se muito bem a uma avaliação formativa, em que o professor depois entrega a cada aluno um conjunto de perguntas, verdadeiro ou falso, ou por escrito mesmo, ou então, pois, os próprios alunos podem, enfim, completar algum diagrama que o professor tenha iniciado no quadro e depois de avaliarem, portanto, todo o trabalho, o professor indicará
que no teste que virão a realizar a seguir, nos dias seguintes, pois ele vai colocar uma ou duas perguntas sobre toda esta matéria. Bom, meus amigos, em forma de conclusão, dizer ou destacar duas ou três ideias. Primeiro, este método realmente exige que os alunos tenham desenvolvido uma competência de leitura mínima, por isso é aconselhável pelos autores a partir do 5º ano de escolaridade. Em segundo lugar, destacar o papel do professor. De facto, este método exige que realmente o professor planifique tudo, desde a escolha do tema, a subdivisão do tema em tópicos, até a avaliação e a reflexão final, que é um ponto crucial, porque é aqui que os alunos devem tomar consciência daquilo que correu bem e correu mal, daqueles alunos que têm mais dificuldade ou menos dificuldade, da forma como resolveram os conflitos, etc, etc, etc. Portanto, este é um ponto fundamental. Depois, chamar a atenção que este método não pode ser utilizado de uma forma esporádica. Era conveniente que fosse que tivesse a sua duração ao longo do tempo, um mês e meio, para que realmente os grupos tomem consciência dessa interdependência positiva, tenham essa consciência que estão a trabalhar todos para o mesmo fim. E acabo lendo uma parte de um texto que eu acho que é fundamental e que resume, de certa maneira, aquilo que nós pretendemos apresentar com este exemplo prático sobre descobrimentos portugueses. Diz assim: a interdependência é crucial no trabalho cooperativo, mas ela não deve ser criada artificialmente, pois, de modo geral, assim não funcionará. Neste método do Jigsaw, os estudantes dependem de facto uns dos outros. Porém, para se criar um clima de confiança e se contar efetivamente com as contribuições de todos, devem escolher-se tarefas e assuntos significativos e propiciadores de desenvolvimento de capacidades de juízo crítico, de sintetizar e aplicar a informação, de mostrar as evidências, isto é, que caracteriza o método, podendo, pois, partir de relativamente pouca informação, visto que o mais importante é analisá-la profundamente. Bom, e é com isto que termino. Espero que tenham gostado. Se gostaram, pois, coloquem o vosso like, façam o vosso comentário e subscrevam o canal, porque nós por cá vamos continuar a falar sobre a aprendizagem cooperativa. Um abraço, fiquem bem, até a próxima.